Começou. Beleza, gente? Boa noite. A gente está de volta aqui nos nossos encontros do grupo da BC2 de Ecoteologia. E a gente continua as nossas leituras aqui do livro Nossa Vida Sagrada, Como o Cristianismo Pode Nos Salvar da Crise Ambiental, do Norman Wirsba. Esse livro faz parte da coleção Fé, Ciência e Cultura, aqui. É uma coleção que a BC2 tem lançado já com... Acho que a gente já está no livro de número 10 dessa coleção. 9 ou 10 que já foram lançados. E quem tiver interesse em qualquer assunto aí sobre fé e ciência, vale a pena conhecer. Esse aqui é o nosso livro de hoje, então. A gente já tá passando a metade aí do livro. São 8 capítulos, a gente hoje vai falar sobre o capítulo 5 e o capítulo 6. E aí vai sobrar o capítulo 7 e o capítulo 8 para o próximo encontro. E é muito interessante porque ele vai construindo, né? Eu acho que, só retomando rapidamente o que o Norman Wirsba vai fazendo aqui, né? Ele expõe na primeira parte do livro a situação da humanidade, a situação do planeta, tanto em relação aos desafios que o planeta enfrenta os desafios que nós, como espécie humana, impomos ao planeta Terra, né? Os grandes danos e os grandes desafios ambientais que acabamos enfrentando, né, em retorno, principalmente o mal que nós causamos ao planeta, né? Porque nós, como espécie caída, acabamos tendo esse poder de causar mal ao planeta, e isso está lá em Gênesis 3, essa relação rompida, né, entre nós e toda a criação. E depois ele vai falar sobre o próprio rompimento da relação do ser humano com a própria vida e da própria vida humana mesmo, assim, como que o ser humano ele não aceita seus limites, ele acaba buscando superar limites, e inclusive superar a morte, né, e vencer a morte por conta própria com os avanços tecnológicos e tudo mais, né, e aí ele fala sobre o transhumanismo. E aí, depois que ele expõe esses problemas, ele vai tentar começar a construir uma visão de mundo, ou uma visão da vida que pode ser mais coerente com aquilo que a própria Bíblia nos ensina, né, sobre como que a Bíblia nos mostra, ou como que Deus tem tentado nos mostrar, através da Bíblia, dos ensinamentos bíblicos, como deveria ser essa vida, né? O que que a Bíblia nos ensina sobre como deveria ser a vida da mente de Deus, né? E ele vai falar sobre essa ideia de que a vida, ele vai falar muito sobre a ideia da encarnação, né? Tipo, que uma vida, ela depende do corpo, né? A vida, ela existe porque existe um corpo, não só o corpo humano, mas como existem todos os outros corpos, e como existe o próprio planeta Terra, que gera vida, né? Assim, e essa vida pertence a esse planeta, né? A vida de todos os seres criados pertence ao planeta, pertence à Terra, e a vida só existe porque existe a Terra que retroalimenta isso, né? Então ele vai lá falar sobre esse enraizamento. A gente precisa, existe uma relação de codependência entre a Terra e entre todas as criaturas, não só nós, e a gente precisa reconhecer isso para que a gente consiga viver nesse mundo. Não existe vida desconectada da Terra, não existe vida que funcione se ela rejeitar ou se ela destruir a Terra que ela depende, né? E aí depois ele vai falar sobre, quando ele fala da vida enraizada, ele fala da relação das criaturas com a Terra. E aí depois, no quarto capítulo, ele fala do mundo entrelaçado, que aí ele vai falar sobre as relações entre os seres, né, de forma mais geral, e de como que todos os seres eles são necessários uns para os outros, e como que eles são codependentes, assim, né, de como que nós dependemos de todos os seres criados, e como que os outros seres também dependem de nós, né, que também somos criaturas, e como que a gente precisa resgatar isso como parte do nosso entendimento de vida nesse mundo, assim, de resgatar a ideia de que nós somos criaturas. Eu acho que esse é o primeiro entendimento que às vezes a gente realmente não se dá conta, e que nós, como criaturas, nós somos feitos da mesma matéria que as outras criaturas, e que nós dependemos delas para nosso próprio sustento, para nosso benefício, e desse relacionamento entre os seres, né, assim, e que quando a Bíblia fala sobre a criação que glorifica a Deus, os seres que glorificam a Deus, isso vai trazer essa ideia de que como que os seres glorificam a Deus? Quando eles estão, de fato, reconhecendo que eles estão entrelaçados uns com os outros, né? Uns dependem dos outros, e
e uns com os outros, né, permitem que essa vida glorifique a Deus, de fato, né, assim, quando a gente não se opõe à glória de Deus, mas quando a gente permite que a glória de Deus se manifeste por meio do amor, por meio das ações, né, virtuosas e as ações que transmitem vida. E aí ele vai falar sobre como isso, de fato, é uma visão de mundo bíblica e que, em certa forma, está em oposição àquilo que ele mostrou nos primeiros capítulos, né, que dos danos ambientais e tudo que está envolvido nisso. Tem alguém que chegou aqui, deixa eu permitir, a Catarina. Catarina está entrando. Oi, Catarina, boa noite, que bom que você está aí com a gente. A gente já está aqui na nossa conversa. Fique à vontade aí para participar da nossa conversa, tá bom? Tá bom, Enfim, obrigada. joia. E quiser interromper, quiser comentar alguma coisa, também fique à vontade. Mas, enfim, eu estou só passando uma geral aqui, né, no que a gente já estudou até agora no nosso livro. Então, depois que ele examina a nossa situação, depois que ele mostra, né, o estado da humanidade, da Terra, ele busca, né, fazer essa volta aos fundamentos. E aí, na terceira parte, é que ele vai falar sobre a questão da vida sagrada, né, que é o título do livro. A Juliana entrou aí também. Oi, Juliana, boa noite. Fica à vontade. A gente já está conversando, e se você quiser comentar alguma coisa também, fica à vontade para comentar. Enfim, né, ele vai, no capítulo 5 e no capítulo 6, ele vai falar sobre... No capítulo 5, ele fala sobre a ideia do que é sagrado. Eu achei muito interessante, mas é um capítulo... Quem leu o capítulo deve ter percebido que é um capítulo difícil, um capítulo muito filosófico, e ele dá algumas voltas aqui para tentar explicar o que ele quer dizer com a vida ser sagrada, né? E aí, os capítulos seguintes, ele vai falar sobre 3 pontos, que eu acho que são os 3 pontos-chave do livro e de toda a ideia que ele está construindo, que é a criação, a criatura e a criatividade. Né? O capítulo 6, 7 e 8, ele vai amarrar essas 3 coisas, né? O que se entende por criação, o que se entende por ser uma criatura e o que se entende pela criatividade decorrente disso. Mas para isso ele começa falando sobre o ser sagrado, né? O que é ser sagrado na cabeça do Norman Wisdom, ou o que é ser sagrado para a gente, né? E ele vai bater muito nessa tecla que a gente precisa resgatar o que é ser sagrado no mundo de hoje, especialmente no mundo que perdeu muito dessa conexão com o que é sagrado. Eu não sei se o que vocês pensam sobre isso também, se vocês quiserem comentar alguma coisa, mas ele fala muito como que na Idade Moderna, né, assim, principalmente depois da Revolução Científica, e a gente pode pensar aí, né, todo esse tempo do Iluminismo, a Era da Razão e tudo mais, e a Era Secular que nós vivemos, é uma era extremamente desconectada do que é sagrado, né? Parece que a ciência, ela gerou um desencantamento do mundo, aquela ideia de que o mundo não é mais sagrado, né? A gente tem respostas para tudo, não existe mais mistério, mas também não existe mais mistério, mas também não existe mais o sagrado, aquilo que deve ser reverenciado de alguma forma ou por algum motivo. E ele vai tentar construir aqui que motivos devem existir para a gente considerar algo como sagrado, né? E é muito interessante, o que me marcou muito, assim, pelo menos na primeira parte desse capítulo 5, é que ele começa a citar tantos autores que eu achei muito inusitado, assim, ver ele cita desde de análises do Marquês de Sade até o Frankenstein, e outras obras, assim, que ele vai usando para tentar mostrar, né, a ideia de sacralidade ali no século XVIII, XIX, e ele usa o Frankenstein para mostrar isso, né, de como que o Frankenstein é uma criatura que não... o Frankenstein representa uma criatura que não tem essa noção de sagrado, não tem uma noção do Criador, e na verdade ele odeia o seu Criador, e ele é um ser miserável, né, assim, o Frankenstein é um ser miserável porque ele não foi criado com esse fundamento sagrado que a criação transmite da sacralidade. Por exemplo, né, na página 170, ele fala que em nenhum momento
o monstro, né? O monstro de Frankenstein, do livro. O Frankenstein é o doutor, né? Em nenhum momento o monstro sente que o seu criador se agrada dele ou que o abençoa. O monstro, em vez de ser um filho de Deus amado e afirmado como bom e belo, é um mecanismo miserável e desprezado. Né? Aí ele vai mostrar que é uma lógica de um ser vivo que é só um mecanismo e que foi construída realmente por causa do avanço científico, do avanço tecnológico, de olhar para o mundo como algo mecânico. Né? Assim, é como a ciência desvendou o funcionamento das coisas, então tudo parece que é mecânico. Né? São peças organizadas, e isso funciona para os seres humanos, isso funciona para as criaturas, isso funciona para o universo. Né? Aquela ideia do universo mecânico lá do Isaac Newton. Mas essa ideia de que o mundo é mecânico, ela acaba perdendo outras questões, né? Ela é uma ideia muito reducionista e que entende que tudo é uma peça no mecanismo que pode ser trocado em algum momento, pode ser rejeitado, pode ser, se estragou, a gente conserta. E essa é uma lógica que vai sendo construída na sociedade, na filosofia, numa filosofia que considera isso como uma lógica do mundo, né? Ah, mas aí ele busca mostrar isso, né? Que ele quer recuperar a ideia de que os seres criados, que todas as criaturas, elas não são meros mecanismos numa engrenagem e não são seres ou fragmentos desconectados, né, isolados. Ele vai recuperar aquela ideia. Não, existe uma malha, existe um entrelaçamento de toda a vida e, e isso, diante de Deus, é algo muito relevante. Né? Assim, Deus criou as coisas para serem assim, para não serem apenas peças desconectadas e que às vezes se encontram, mas para serem peças que dependem umas das outras. Né? E, enfim, ele vai construir isso também sobre a, ele vai traçar, né, um panorama histórico de alguma forma, tentando explicar, como que eu posso dizer, a diferença que a gente entende do tempo das coisas. Né? Ele vai falar do tempo cronológico, do tempo cairológico, né, do Kairos, e ele vai falar que a gente precisa de reconhecer que existe o tempo messiânico. Ele usa a ideia do tempo messiânico como de entender que, de alguma forma, aquela coisa da plenitude dos tempos, né, que aponta para o Messias, ela é fundamental para a gente poder entender a nossa dinâmica nesse mundo, porque há um centro, né, o centro é Cristo e o tempo de Cristo para que as coisas se alinhem em Cristo. E aí ele mostra que existe uma forma diferente, né, de olhar para o mundo, olhar para os eventos históricos, olhar para as criaturas e reconhecer que tudo que existe, existe de fato por algum propósito. Ah, e a gente consegue olhar de uma forma mais. ah, Enfim, né, é uma reconfiguração geral da, da nossa forma de olhar para o mundo e de olhar para as coisas com uma sensibilidade diferente, com um olhar que reconhece as coisas como feitas por Deus para cumprir seus propósitos e onde que a gente se encaixa nessa história, né? A gente faz parte dessa história e o que Deus quer construir no mundo através de nós, né? Assim, através do papel que nós, como seres humanos, vamos desempenhar no mundo, né? E trazendo esse papel de nós como sacerdotes, nós como seres que têm o papel de abençoar, de trazer o belo, de trazer aquilo que enfim, de ter essa reverência diante daquilo que é feito por Deus e que é sagrado, porque Deus fez assim. Deixa eu só achar aqui uma outra coisa que era bem interessante que ele tinha falado. Assim, e ele vai usar isso várias vezes para falar sobre o florescimento, né? Como que a, a lógica da criação ela implica muito em trazer o florescimento, né? Deus sempre traz as coisas à existência, as coisas elas são criadas por Deus para florescerem. Então Deus
não apenas meramente traz as coisas à existência, mas Deus traz as coisas à existência para que elas floresçam, né? Os seres que habitam os mares, que habitam o ar, que habitam a terra, eles são colocados para florescerem, né? Ou seja, se espera que esses seres floresçam. A Catarina falou que precisou sair, tudo bem. Mas Deus espera que as criaturas floresçam, então a realização completa da criação, né, é uma realização de que as coisas estão florescendo para a glória de Deus, né? Assim, quando a gente vê o florescimento das criaturas, quando a gente vê pessoas e todas as criaturas florescendo de alguma forma, a gente entende que isso está glorificando a Deus. E quando a gente vê o contrário, a gente entende que é o contrário da criação, né? E a gente deve se opor a isso e trabalhar para que haja florescimento no mundo. Cadê? Deixa eu achar outra coisa aqui. Mas aí ele vai mostrando que no decorrer da história, né, por causa da queda, por causa do pecado, por causa da presença do mal no mundo, há um afastamento cada vez maior dessa ideia de florescimento, né, quando a gente vê que há um abandono da ideia de que as coisas são sagradas e as coisas se tornam banais, as coisas se tornam fúteis, as coisas perdem seu valor intrínseco, né? As coisas perdem a sua dignidade, a gente acaba lidando com as coisas sem reconhecer a dignidade própria das coisas, a gente acaba lidando com os elementos da criação como se eles não tivessem, de fato, nenhum valor em si, né? Eles têm um valor que é um valor que a gente aplica, né, para poder usar as coisas. A gente lida com o mundo de forma muito material e muito instrumental também, de forma que tudo que existe no mundo é para o meu benefício, eu que vou extrair algum valor daquilo, eu que vou atribuir algum valor para aquilo. Enfim, a gente vai caminhando de uma forma também que vai abrindo espaço para a maldade no mundo. Mas uma coisa que me chamou atenção aqui no texto dele, na página 179, que a gente vai vivendo, isso no último parágrafo, ele vai falando que a gente vai vivendo esses eventos que a gente tem visto no mundo, né, de migração em massa, pessoas fugindo de violência, perseguição, catástrofes, inundações. Então a gente tem um período no mundo, né, de milênios aí, debaixo de muita violência, de grande maldade acontecendo. Então a maldade sempre caminhou junto com a humanidade, desde lá do Éden, desde Gênesis 3 e 4, né, e somente quando com Caim ali. Mas ele fala que a humanidade ela se arrisca a passar da maldade para a ausência de humanidade. Então, a maldade ela é um elemento que se afasta da humanidade como propósito de Deus. Mas, diante de todo o caos que a gente vê na Terra hoje, parece que a maldade não é mais, talvez, o único grande problema primordial. A gente passou da maldade para uma ausência de humanidade. Não existe mais humanidade. A gente não enxerga mais o sofrimento e a gente não lida mais com o nosso próximo, e a gente perde a visão de humanidade das coisas, porque é um processo, né? Um processo que vai fazendo com que a gente deixe de ver o que é humano, que a gente deixe de se importar também, né? E é um processo de desumanização mesmo, né? Quando a gente vê tantas catástrofes, quando a gente vê tanto mal no mundo, e a nossa reação é a indiferença, a nossa reação é a desconfiança ou é o ódio, que a gente vê aí diariamente nas redes sociais, por exemplo, questões políticas e tudo mais, a construção de muros, né, todos esses processos, eles têm a ver com isso, né, assim, com um processo histórico e um processo espiritual também de afastamento e de perda do significado do que é sagrado e do significado do que Deus espera de nós, né, de reconhecer que as coisas são sagradas. Então, acho que ele gasta um bom tempo nesse capítulo, né, tentando recuperar essa ideia, né, de como que a gente pode construir e confirmar que as coisas são sagradas. Porque talvez a gente olhe, eu acho que talvez até mesmo a forma da gente viver a religião, ou a forma da gente entender as questões bíblicas e tudo mais,
Ou até as nossas teologias, elas têm dificuldade de entender o que é sagrado, o que não é. A gente tem essa divisão do sagrado e profano muito forte, né? É uma herança católica, talvez, não sei, de fazer essa divisão, de entender que... E aí, rapaz, quer prestar atenção na história aqui também. E aí, cara, beleza? Vai ouvir daí a nossa história. A gente está contando uma história interessante aqui. Mas, enfim, a gente tem essa tendência, né, de separar o sagrado e o profano, e o sagrado, ele merece uma dedicação, mas cada vez menos coisas são sagradas, né? Parece que sagrado é só Deus, o santo, né, assim, de alguma forma, que a gente presta culto, mas nada mais é sagrado, né? O resto é profano, o resto é secular, de alguma forma, e a gente faz essa divisão muito rígida, ou muito rigorosa entre o que é sagrado e o que é profano, e parece que a tentativa do Norman aqui é recuperar uma ideia de que a criação é sagrada, tudo o que Deus faz é sagrado, né? Não é que ele está trabalhando em cima de um panteísmo onde todas as coisas são divinas, né? Eu acho que é isso que talvez seja... Eu acho que talvez seja isso que seja uma dificuldade para muitos cristãos, muitos crentes, né? Lidarem com esses assuntos de meio ambiente, por exemplo, né? Muita gente fala, mas aí vai cair nas filosofias panteístas orientais, nas religiões orientais que consideram que todo o tudo é divino, tudo é Deus. Mas eu acho que o que ele quer falar aqui é justamente o contrário, né? Não é que tudo é Deus. Na verdade, o fato de existir um Deus que criou todas as coisas faz com que as coisas sejam sagradas, porque para Deus aquilo é sagrado, né? Ou seja, o sentido sagrado da coisa não é a coisa em si, é Deus que atribui a sacralidade da coisa, porque ele criou as coisas assim. E ele vai falar no trecho final desse capítulo como que a ideia do sábado, né, da orientação sabática que ele usa no subtítulo aqui. A ideia do sábado ajuda a gente a entender... Entrou alguém aqui e saiu. Pediu para participar e quando eu fui aceitar, sumiu. Como que a ideia do sábado ajuda a gente a entender o que Deus tinha em mente com a ideia do sagrado, né? De considerar, de reconhecer o valor das coisas, reconhecer o valor daquilo, porque Deus cria o mundo em 6 dias, no 7º dia ele descansa, né? Ele olha para a criação, ele olha para o trabalho que ele fez, ele reconhece que aquilo é bom, ele reconhece que aquilo tem um valor, ele reconhece que o que não tinha ordem agora tem ordem, e que as coisas estão nos seus lugares, e por isso ele descansa. Ele não descansa no sentido de que ele estava cansado, né? Isso a gente fala bastante nas igrejas e na EBD, e está muito certo, né? Tipo, Deus não descansa porque ele se cansa, mas ele descansa porque ele está tranquilo com o seu trabalho. O seu trabalho foi bem feito e porque Deus continuou trabalhando, né? Deus não para de trabalhar, e vários textos bíblicos vão falar sobre isso, né? Deus continua trabalhando. Mas a ideia do trabalho, do descanso, ela deveria ser mais... Eu percebo isso, talvez deveria ser mais bem trabalhada nas nossas teologias ou na nossa igreja, de alguma forma, nas nossas comunidades, né? Do entendimento que a gente tem sobre o que é esse descanso que Deus traz, né? E que Deus mostra como exemplo para nós. Na página 184, ele vai falar uma coisa bem interessante, dessa coisa de você desfrutar do fruto do trabalho, né? Assim, daquilo que o seu trabalho mostrou, né? E ele fala que, assim, qualquer tipo de trabalho vai ter isso de alguma forma, né? Ele fala, página 184, ele fala, um construtor, ele quer experimentar de que forma que uma casa concretiza aquilo que um lar pode ser, né? E quando o construtor trabalha, constrói uma casa, e ele vê que aquela casa se tornou um lar que está servindo para a prosperidade de alguém, para o florescimento de uma família, ele está realizado, né? E ele descansa porque aquela obra está pronta, ela está sendo útil, está sendo funcional, e de fato, aquela construção se transformou num lar, né? Mas ele fala a mesma coisa, um projetista que quer se sentir bem com uma avenida que ele projetou no meio de uma cidade, ou um mercado que foi feito e que está servindo a um bom propósito, um parque num bairro que facilita o convívio,
todas essas obras são trabalhos que, quando o trabalhador, o empreendedor, o construtor, a pessoa que fez aquilo e que trabalha naquilo, está sabendo que aquilo está servindo a um bom propósito, isso deve trazer descanso para ele, né? E aí ele continua falando que o trabalho é bom quando os trabalhadores veem como que seus esforços contribuem para a prosperidade, o embelezamento e a celebração do mundo. Eu achei isso muito legal. É, cada trabalho ele tem um papel, né, na criação e, e ele vai ser um bom trabalho se ele trabalha para que haja prosperidade, ou para que haja florescimento, né, para que haja beleza, para que se celebre a criação, para que se celebre o mundo criado. E quando a gente trabalha assim, né, a gente se sente bem, é um trabalho que dá prazer, que a gente quer fazer e que a gente descansa sabendo que o trabalho está sendo bem feito. Ou seja, né, não tem a ver com o tédio, mas tem a ver com o deleite. E aí ele vai mostrar que a ideia do descanso, ou a ideia do sábado, é a ideia do deleite, né? Na página seguinte, na página 185, ele fala que toda a vida deve ser uma peregrinação ao sétimo dia. Ou seja, né, a gente trabalha para descansar. Mas esse descanso é a ideia da shalom, a ideia da plenitude, a ideia de que a criação está completa, a ideia de que os propósitos foram atingidos e que há florescimento. O florescimento acontece, né? Assim, se atingiu o clímax. Então, o sábado, o sabá, ele traz essa ideia sempre de shalom. E é isso que Deus está fazendo, né, por meio da criação. E é isso que toda a história da humanidade vai se concluir depois, quando Cristo voltar e quando a gente tiver novos céus e nova terra. E aí ele fala sobre como que o que se opõe a esse descanso é a inquietação, né? Ele até fala que não é necessariamente uma inquietação, aquela inquietação que vai levar talvez a alguma mudança positiva, né? Existem algumas inquietações que são necessárias e que precisam causar uma transformação. Esse tipo de inquietação é bem-vindo. Ele coloca isso. Tiago, acho que caiu, hein? Alô? Eu tinha até ficado na dúvida se era eu ou... Aí, voltou. Voltou. Voltou? Voltou? Ah, tá. Eu estava falando da inquietação, né? Vocês pegaram. Aí você descansou. Eu descansei. O roteador aqui que descansou. O Christian ia falar um negócio aí, eu acho que ele tinha levantado a mão. Pode falar. Não vi. Então, cara, na verdade eu ia mais levantar uma bola, porque assim, ó, vamos lá, para contextualizar, eu não tive contato com a literatura que vocês têm acompanhado, tá? É a primeira vez que eu tô entrando aqui da vida, assim, Não, eu ótimo. tô mais aqui de ouvinte. Mas eu achei legal tudo isso que o Thiago, né, ele resumiu aí para quem tá acompanhando. É que tudo isso, ele, além de ter uma base bíblica muito forte, né? Desde a gente não se moldar aos padrões desse mundo, em a gente realmente entender essa parte do que é sagrado, eu achei interessante também, principalmente essa visão do descanso de Deus, né? Porque Uhum. assim, Deus, ele não teve fadiga, Uhum. não tem como ele ficar cansado. E eu fiquei pensando, tipo, poxa, Deus também não ficou surpreso, porque ele sabe de tudo, e dois, ele é perfeito, então tudo que ele faz é perfeito. Mas quando a Bíblia fala pra gente que Deus olhou aquilo, viu que era bom e descansou, talvez fosse uma das maneiras que Deus instruiu ali pra, tipo, olha, eu estou dizendo, você é imperfeito, o que você faz pode ter problema, mas o que eu fiz é perfeito, o que eu fiz está tudo no propósito. E talvez nessa de descansar, essa plenitude, talvez fosse até um vislumbre de tudo que estava por vir. Porque Uhum. eu entendo que para Deus o tempo é algo bem diferente do que para nós. Então, talvez essa plenitude fosse não por olhar ali a árvore bonitinha que estava ali naquele momento, mas pelo vislumbre de tudo que
ocorreria ao longo dos tempos até chegar no propósito final da sua criação, que é dos seus filhos estarem juntos com ele, adorando ele por toda a eternidade, sabe? Então, eu particularmente estou aqui numa epifania com tudo isso de uma vez e estou achando bem interessante. Que joia, muito bom. Fala, Eric, levantou aí. Eu estava ouvindo também o Thiago falando sobre a questão do sábado, né? Que o autor traz aqui. E assim, eu estava pensando até no que o autor também apresenta dessas, não só do sábado, né, desse sétimo dia, mas ele também cita, né, do ano sabático, do sétimo ano, né, do descanso da terra, e tem também o ano do jubileu, que é o 50º ano, que seria também até mais assim, mais profundo, né, nessa ideia de tem uma parte que ele fala aqui, né, de um reequilíbrio da balança da justiça para que as pessoas pudessem regressar às terras de seus antepassados. Aí eu estava pensando assim, né, tentando formular uma ideia em cima disso, que é interessante talvez a gente pensar também na ideia do sábado como uma pausa do sistema, uma pausa do sistema operante, né? Por exemplo, Deus trabalha durante 6 dias, então tem um sistema ali operacional de Deus. E aí no sétimo dia ele para, né? E a lei, né, de Deus, no caso do Pentateuco, vai colocando também esse conceito para outros períodos de tempo, né? Então, 6 anos, vocês trabalham e extraem da terra, mas aí no sétimo ano é preciso que esse sistema pare, né? E aí você tem 49 anos, né, sei lá, de aquisições de terra, né, de um ajuntamento assim, de riquezas, mas aí no 50º ano é preciso que esse sistema reinicie. E eu acho que é interessante isso ser pensado em contraposição com o sistema que a gente vive hoje, que é um sistema que não reinicia, né? É um sistema que não para. Então, tipo assim, o ideal hoje é que o sistema funcione 24/7, né? O tempo todo que a gente tenha algo funcionando, né? O tempo todo precisa ter um comércio para a gente poder consumir a hora que a gente precisar. O tempo todo a gente precisa estar produzindo alguma coisa como humanidade, né? Como um todo. Só que isso já tem apresentado, né, os seus malefícios, né, de uma produtividade às vezes muito elevada, que a gente nem consegue muitas vezes consumir, dar conta de consumir, né, a integralidade disso, e leva também a gente a experimentar esse tipo de saúde danosa, né, que a gente está tendo acesso, todos os malefícios, né, dessa extrapolação. E quando a verdade, né, o que a gente tem como essa verdade bíblica seria que todo o nosso esforço, todo o nosso trabalho, todo o nosso sistema, independente de qual seja ele precisa ter um tempo de pausa, né? E precisa ter um tempo de recuperação, né? Um restart mesmo, um reinício daquilo, né? E parece que até a própria Terra, né? A gente já nem tem muito domínio sobre o assunto, né? Mas parece que até a própria Terra, de tempo em tempo também, ela se reinicia, né? Como a gente vê as diferenças, né? Das eras e tal. Né, pensei mais ou menos nesse sentido aí. Muito bom, cara. E é exatamente isso. Existe o conceito de resiliência da Terra, né? Assim, questão de relações ecológicas e tudo mais. E aí você vê que, de fato, né, existe resiliência no sistema, mas você precisa deixar o sistema descansar, né? Você precisa, às vezes, deixar o sistema se reiniciar, porque aí Deus criou as coisas para serem assim. Deus não criou sistemas para serem exauridos. Ele criou sistemas com capacidades de se regenerar. Isso é incrível. Assim. Se você para pensar em ciclos ecológicos, ciclos geoquímicos, bioquímicos, você vê que eles funcionam. Existe uma cadeia que cicla. Então, se você deixa as condições dele funcionar, né, ele vai funcionar, ele vai se regenerar, ele vai se reestruturar. O equilíbrio, não existe algo que se chame absolutamente de equilíbrio ecológico, porque as coisas não estão paradas, as coisas são dinâmicas, né, as cadeias alimentares são dinâmicas, mas se há um desequilíbrio, ela logo entra em equilíbrio de novo, porque tem um bicho comendo o outro e tal. Essa ideia de equilíbrio da criação, ela é fantástica, porque ela funciona, ela está ali. Deus sustenta esses sistemas e o sistema está ali acontecendo. Mas quando nós, como seres humanos, interferimos no sistema, a gente tira esse equilíbrio.
Nós, como seres afetados pela queda, que a gente olha para o sistema e o pecado faz isso com a gente, né? A gente não consegue reconhecer aquela dinâmica e ajudar aquela dinâmica sistêmica a florescer. A gente impede ela de florescer, a gente atrapalha aquele equilíbrio. Mas isso não significa que não haja, né? Assim, existem muitas pessoas trabalhando para retomar o equilíbrio, né? Existem muitos profissionais, existem muitas igrejas, existem muita gente, muitos coletivos, existe muita gente trabalhando, que entendeu que nós estamos causando desequilíbrio e agora a gente vai tentar trabalhar ou se esforçar para tentar recuperar aquele equilíbrio. Né? Esse é o trabalho sabático, é o trabalho, não é o descanso sabático, é o trabalho sabático, é o trabalho que se faz para tentar, né, permitir que naquele sábado o equilíbrio volte. Mas dentro disso que você falou, Eric, na página 187, ele fala um negócio muito interessante. As primeiras linhas aí. Ele fala que a cada 7º dia, as pessoas são convidadas a parar e refletir sobre o caráter do seu esforço e as formas de poder que elas empregam, para que possam determinar se o seu esforço honra ou se o seu esforço viola as criaturas. Porque, né, quando você para e você vai avaliar, você vai ver se realmente você está honrando as criaturas, permitindo que elas floresçam, ou se você está violando as criaturas, né, trazendo mal e trazendo desequilíbrio para elas. E ele continua falando, em vez de ser simplesmente um interlúdio na semana, a observância do sabá serve para inspirar e orientar as pessoas para que o seu trabalho honre a bondade das coisas. E aí por isso que tem essa insistência tão grande na lei, né? Assim, lá em Êxodo, tem o texto de Gênesis, depois tem Êxodo, depois Levítico, falando ainda mais a questão do ano do jubileu e tudo mais. É uma insistência muito grande na lei de Israel para que se entenda que é preciso parar e olhar o que se fez e olhar o que a gente vai fazer daqui para frente. Né? Mas nesse período a gente para e a gente olha e a gente contempla. E nesse período de contemplação é a oportunidade da gente ver o que a gente está fazendo está bom, onde que a gente pode corrigir, o que a gente pode fazer. Mas eu acho que o que é mais chocante, e como você falou, né, a gente vive num mundo que não aceita esse período de descanso, né, que não reinicia, não tem esse restart. Ele vai a toque de caixa. E a gente vai a toque de caixa sem parar dia nenhum, porque a gente tem medo do sustento. A gente tem medo de não receber o sustento. A gente não quer perder o que nós temos, porque o que nós temos vem do nosso trabalho. Então aí tem isso, né? O que nós temos, o que nós ganhamos é fruto do nosso trabalho, sou eu que garanti para mim, e se eu parar, eu perco. E aí, quando Deus coloca isso na lei, ele está colocando isso depois de ter, assim, enquanto ele estava submetendo o povo de Israel à situação do maná, né? Que, tipo, não se preocupe com o que você vai comer, não se preocupe com o seu pão, que o pão vai chegar, o sustento vai estar lá. Então, enquanto Deus está tentando ensinar para o povo de Israel que é preciso descansar, é preciso parar, é preciso permitir esses ciclos acontecerem, ele está mantendo o sustento. Literalmente isso. Enquanto eu estou ensinando isso para vocês, mas eu não estou ensinando isso para vocês crerem de forma abstrata. Eu estou materialmente dando sustento para vocês, para que vocês entendam que vocês seguem isso, e no ano que vocês não tiverem, o sustento vai continuar caindo, porque o maná continua caindo. É isso que Deus está fazendo, assim, ao mesmo tempo, né? Ali na peregrinação. E é muito triste ver como que a gente se afasta tanto desse padrão, né, assim, ou desse ideal de confiança em Deus. Mas como que é possível que a gente possa viver assim? Né? Como é possível usar o termo que ele coloca no livro aí, né, do que o jubileu a cada 50 anos ia reequilibrar a balança da justiça, né? É uma coisa de que tem a ver com a justiça também. É justiça
sobre toda a humanidade, justiça sobre a terra, e essa questão de justiça ambiental, né, justiça ecológica, que também é um tema muito falado, tem a ver com isso, né, de um bem-estar geral para toda a criação. Para terminar esse ponto, né, do descanso, na página 188, ele tem uma frase que eu até grifei mais forte aqui, com outra cor, que para mim é uma das melhores frases desse capítulo, que ele fala que o descanso sabático pressupõe que a satisfação de um não pode ter como premissa a miséria dos outros. A satisfação de um não pode ter como premissa a miséria de outros. E o que a gente olha, o que a gente vê na história da humanidade, ou o que a gente vê na sociedade hoje, é que há muita satisfação para muita gente, mas muitas vezes a satisfação que a gente vê materializada na vida de muitas pessoas é às custas da miséria de muitas outras, né? E isso não é bíblico, né? O que a gente vê no texto bíblico é que os benefícios, eles são para todos, né? A graça, ela deve chegar em todos, de alguma forma, né? A gente não deve ser um empecilho para que a graça atinja as pessoas. E eu acho que muitas vezes a queda faz com que a gente seja isso, né? A queda faz com que a gente seja obstáculo para que a graça de Deus alcance outras pessoas. A gente se coloca entre Deus e aquela pessoa. É meio chocante pensar nisso, assim. Mas a graça de Deus está caindo e a gente impede que a graça chegue. A gente se torna um obstáculo para que a graça chegue nas pessoas. E ainda assim, mas ainda assim a graça de Deus continua atingindo, né? Porque se dependesse da gente, a gente realmente não deixava a graça chegar. Mas enfim, ele vai concluir o capítulo com essa ideia de que a terra é sagrada, né? E a terra é sagrada porque dela provém as fontes de vida para nós também, né? Tipo, a fonte de vida última é Deus, é o Criador que sustenta todas as coisas, mas a terra é fonte de vida para nós, né? É fonte de energia e tudo mais. E a gente vai trabalhar na terra, a gente vai exercer, fazer o nosso esforço, né? Entendendo que Deus criou isso para nós, mas para que a gente respeite o trabalho que a gente faz e que a gente consiga extrair o que a gente extrai para contribuir para a riqueza das nações, para a prosperidade da terra, para que a terra produza mais, para que chegue mais nas outras pessoas. Então é sempre para fora, né? É sempre a ideia do amor que Deus tem em mente é sempre para fora, é sempre para os outros, é sempre e esse ciclo ele vai se perpetuar. E enfim, né? Ele conclui esse capítulo só para a gente dar uma corrida aqui. Que não adianta a gente buscar, né, a fuga dessa terra, ou a gente buscar esperar que Deus destrua tudo aqui porque a gente vai morar no céu e tudo mais, ou até mesmo, sei lá, né, esses planos aí meio malucos de colonizar outros planetas e tudo mais. Não dá pra gente fugir daqui, né? Assim, mesmo se a gente for colonizar outro planeta, quem vai ser uma meia dúzia de milionários, a gente fica para trás. E a gente tem que cuidar da Terra enquanto a gente está aqui, né? E não adianta a gente fugir, nem a gente rejeitar essa terra porque Deus vai nos dar outra terra. Não, a gente não precisa lidar com essa terra porque essa terra vai ser destruída. Né? O apóstolo Pedro fala lá na carta dele que a terra vai ser destruída e tudo mais, então a gente não precisa se preocupar. Não, não é isso, né? O nosso trabalho é de reconciliação com a terra. Né? O nosso ministério, de acordo com Paulo, é a nossa reconciliação com a terra. O processo de redenção já está em curso e a gente atua como agentes desse processo. Mas ele conclui, no último parágrafo desse capítulo, na página 193, ele conclui falando que a gente não pode querer amar a Deus se a gente não ama aquilo que ele ama. Essa frase acho que vem lá do Francis Schaeffer também, que não dá para a gente amar a Deus e não amar o que ele ama. E Deus ama a terra, Deus ama a sua criação. Então, como que a gente ama a Deus
Ou como que a gente ama o próximo se a gente não ama a criação e aquilo que Deus ama, né? E é por isso que ele gasta ele faz um esforço aqui, ele usa muitos conceitos filosóficos, como eu disse, é um capítulo difícil, ele, não sei se, eu acho que o Eric leu, né? Não sei se durante a leitura aí a gente dá umas travadas, né? Fica, nossa, ele foi longe aqui. Mas ele conclui de forma muito legal, e quando a gente saca o que ele está querendo dizer, vale muito a pena, porque tem muitos insights legais, assim. Eu acho que eu posso passar para o outro, né? Seguinte, que é o segundo capítulo. Vou tentar ir mais rápido aqui para a gente não se alongar muito. Mas aí no capítulo 6, né, que é o segundo capítulo que a gente ia conversar hoje, ele vai falar sobre a lógica da criação, né? E ele repete, assim, muitas coisas que a gente já entende que fazem parte o que se entende pela criação, né? Mas ele também aprofunda bastante, assim, o que significa, de fato, lidar com a doutrina da criação, né? E ele vai, assim, ele vai em lugares, assim, que eu acho que é difícil a gente ir sozinho, tipo, uau, como é que esse cara chegou aqui? Né? Ele usa muitos autores também para poder, muitos teólogos, ele usa os pais da igreja, e usa várias referências que ajudam a gente a construir uma ideia sobre o que é a criação. Né? Quando a gente fala de criação, o que a gente está realmente falando? Quando a gente fala, não, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, tá? Nossa, a doutrina da criação é uma das doutrinas fundamentais para a religião cristã, para a igreja cristã em todos os tempos. Mas quando a gente fala sobre isso, o que a gente está falando de fato, né? O que significa entender as coisas como criadas? Então ele faz um pouco um contraponto com a questão do naturalismo, mostrando como que o naturalismo como que eu posso dizer? Como que o naturalismo é insuficiente, né? Assim, ele é muito reducionista, ele compreende que toda a existência se resume ao mundo natural, ou ao mundo, ou às coisas que são materiais, que a ciência pode estudar. Mas ele mostra que quando a gente tem uma visão de mundo assim, né, uma visão de mundo naturalista, a gente não consegue enxergar o porquê que as coisas existem, ou porquê que as coisas são importantes, de alguma forma. A gente acaba carecendo de um fundamento moral, de reconhecer valor nas coisas, ou mesmo de reconhecer por que as coisas existem, né? A gente não consegue responder a essa pergunta. A gente consegue responder como que as coisas funcionam, como que as coisas estão aí ao nosso redor. A gente consegue responder como que o universo funciona, como que tudo está organizado. A parte mecânica da coisa a gente consegue responder, mas existe uma série de perguntas que a gente não responde. Justamente porque o que ele fala é que falta essa transcendência, né? É engraçado que ele vai até usar o exemplo aqui de uma autora, que ela se intitula, como é que ela se intitula? Ela se intitula uma naturalista religiosa. É uma coisa assim, ela se intitula uma naturalista religiosa, que para ela essa visão naturalista das coisas é isso, naturalismo religioso, achei aqui. Que é um naturalismo que busca ajudar as pessoas a sentirem uma admiração e gratidão diante da beleza e da grandeza do mundo. Ele fala que, tipo, é meio vazio isso. Como que essa pessoa consegue ser naturalista, pensar num naturalismo religioso dessa forma, né? Se não existem fundamentos para isso. E aí ele vai mostrar como que isso realmente é deficiente. E de qualquer forma, né? Assim, se não há algo além, se não há transcendência, né? Ele vai falar muito sobre a transcendência. Se não existe nada disso, se não existe uma intenção divina por trás das coisas, no final das contas, de fato, tudo que existe é o ciclo sem fim, que um dia vai tudo se esgotar, né? E tudo vai se extinguir, todas as espécies vão ser extintas, os planetas vão se extinguir, e o sistema solar, o Sol vai englobar a Terra e acabou tudo, pronto. Né? O naturalismo religioso parece que tenta encontrar sentido nisso, né? Onde o que existe é o aqui, o agora, o decorrer das coisas que estão aí se desenrolando, e você encontra beleza nisso, e está tudo bem. Mas ele fala, olha,
falta alguma coisa, né? Então a gente precisa reconhecer que há algo transcendente que confere valor, e esse algo transcendente é o próprio Deus, né? E ele vai falar como que esse reconhecimento de Deus como esse ser, ou como essa coisa transcendente, é que faz com que exista o lado de cá da coisa que é criado e que depende, no final das contas, desse algo transcendente, né? Existe uma dependência completa. A dependência da criação do seu criador é tão absurdo, assim, é uma dependência que a gente não se dá conta como nós, de fato, vivemos, nos movemos e existimos em Cristo, né, de alguma forma. Nós existimos nessa força, né, força, não é uma força, né, mas nós existimos no meio dessa transcendência, e nós, como cristãos, chamamos isso de Deus, né? Isso é Deus. Deus é esse elemento que a gente não consegue definir, e aí ele fala também como que isso é relevante, né? A gente não consegue definir o que é essa coisa onde nós vivemos e da qual nós dependemos, e que, ao mesmo tempo, está entremeia todas as coisas criadas, né? Porque, e aí ele fala isso, só uma coisa que é absolutamente transcendente, que é Deus, pode ser também absolutamente imanente. Imanente é aquilo que é presente no meio, né? Porque Deus está presente no meio da sua criação. E, na verdade, ele falando assim, parece que realmente faz uma lógica muito grande. Tipo, de fato, uma coisa. Para que Deus esteja no meio de todas as coisas, para que Deus seja onipresente, ou seja, ele é absolutamente imanente, né? Porque Deus está presente no meio de todas as coisas, ele é onipresente. Para que seja assim, ele precisa ser transcendente, ele precisa ser absolutamente transcendente, ele precisa ser onipotente também, nesse caso, né? Então, na verdade, uma coisa não existe sem a outra. Não dá para pensar em Deus só de uma coisa ou só de uma coisa. Deus é absolutamente transcendente, Deus é absolutamente imanente, todas as coisas existem nele e ele está presente em todas as coisas. Porque ele é a fonte de toda a vida, ele é a fonte de subsistência de todas as coisas. Enfim, ele gasta um tempinho no começo do capítulo falando sobre isso, né, assim, tentando mostrar como que algumas visões são muito limitadas em mostrar isso, sobre questões de transcendência, questões de imanência, e como que a fé cristã tem um fundamento muito bom, né, um argumento muito forte, para mostrar que, de fato, a ideia de uma criação como nós temos, onde existe um criador que é transcendente, que é imanente, que são duas coisas que se complementam, faz sentido e ajuda a gente a ver as coisas de forma muito mais rica, muito mais profunda, e entender que a criação ela é algo incrível mesmo de se pensar, né? Inclusive, ele vai falar sobre a ideia da criação do nada, né? Tipo, as coisas são criadas do nada, né? Que é uma doutrina forte que nós temos também, né? As coisas são criadas do nada, ex nihilo. Mas ele fala, essa é uma construção muito importante na história da fé cristã, é uma construção filosófica, inclusive, né? Que mostra que, tipo, Deus traz as coisas à existência de onde não havia nada, que não, é algo totalmente contrário à nossa ideia de criar alguma coisa, né? Nós criamos sempre a partir de algo que existe. Nós criamos coisas dentro de uma escala de causa e consequência, né? Assim, as coisas, elas se relacionam de alguma forma entre si e a gente cria a partir disso, né? E Deus não, né? Deus não cria a partir de relações de causa, uma coisa que causa outra. É Deus causando a existência de coisas a partir de nada. É uma coisa assim muito meio chocante de parar para pensar, e não dá para a gente entender de fato como é isso. Mas ele fala que esse nada, de onde, porque Deus cria as coisas, também não é uma coisa gratuita, só porque sim, ou só um capricho de Deus, né? Ele vai falar que isso é quase que um desdobramento inevitável
do fato de Deus ser amor, né? Deus é amor, e é por isso que a criação transborda dele. Assim, as coisas surgem porque pela vontade amorosa de Deus de criar as coisas para que elas sejam objeto e transmitam o amor, né? E que esse amor esteja em relação em todas as coisas criadas. Aí ele fala que, tipo, talvez seja melhor entender a criação ex nihilo também como ex amore. Aí ele cria esse termo em latim aí do ex amore, que é a partir, não é necessariamente do nada, é do amor. As coisas surgem, Deus cria do amor. É o amor dele que traz isso. E aí ele traz também uma frase maravilhosa que está no final da página 206, que ele fala que cada criatura, nós podemos dizer, é o amor de Deus que se torna visível, tátil, auditivo, aromático, nutritivo. Ou seja, a criação é o amor de Deus que está materializado, né? E eu achei legal que ele usa os sentidos aqui, né? O amor de Deus que se torna visível, tátil, auditivo, aromático. A gente consegue sentir o amor de Deus através dos nossos sentidos por meio da criação, né? Eu achei isso bonito demais. E assim, é impressionante que ele vai trazendo essas ideias, assim, deixa eu ver onde que ele vai chegar. E ele fala que, assim, muitas vezes essa ideia da criação ex nihilo, que não considera a ideia do amor de Deus, né, ela acabou sendo usada, inclusive pela teologia, sendo respaldada por uma teologia que trouxe muitos problemas para a humanidade e para a sociedade, de alguma forma. Cadê? Onde que ele fala isso? No final da página 207? Quando ele fala, né, que a criação ex nihilo muitas vezes não foi entendida como uma criação ex amore, né, assim, a criação de Deus, o intuito ou o propósito de Deus em criar as coisas não tinha a ver com o amor. E quando isso foi entendido de forma equivocada, a lógica desse ensinamento, aí ele vai falar, a lógica desse ensinamento foi desvirtuada e implantada para legitimar projetos imperialistas, projetos colonialistas, que sufocam e degradam tanto lugares quanto criaturas. Né? Aí ele vai falar, por que esses projetos eles causaram tanto mal, de certa forma? Porque eles muitas vezes foram embasados por uma teologia da criação que não era uma teologia da criação completa, ou não era uma teologia da criação propriamente dita, baseada no amor de Deus em criar as coisas. As coisas existem porque foram criadas por Deus, mas elas estão disponíveis para nós, para nosso uso e para nosso abuso. Assim, elas estão à revelia de nós ali, né, esperando a gente para acontecer alguma coisa. E nesse processo, a gente acabou legitimando os projetos imperialistas, os projetos colonialistas, e entendendo que o nosso domínio sobre a criação seria um domínio parecido com um domínio de Deus, que também era um domínio deturpado, uma ideia deturpada de domínio, que traria Deus como um Deus controlador, um Deus coercitivo, né? Um Deus que traz as coisas pela força. E aí, se nós temos que dominar como Deus domina, a gente vai dominar assim também. E aí ele fala que muitos líderes cristãos na história distorceram a doutrina da criação, transformando ela em uma doutrina da descoberta. Né? Eu vou lá, uma doutrina da exploração. Né? Eu vou explorar e descobrir em que aquilo me pode ser útil. E aí essa doutrina da descoberta, ela se apropriou, privatizou terras, dizimou populações nativas, implementou processos que mercantilizaram os corpos humanos e corpos não humanos também. Então, assim, ele vai fundo nisso, mostrando que por trás de muitos sistemas opressores da história humana, de colonização, de império, de escravidão e tudo mais, por trás de tudo isso, muitas vezes está presente uma doutrina da criação ou uma teologia da criação deturpada, ou uma doutrina da criação que entendeu de forma equivocada o que as escrituras estavam nos ensinando sobre o fato de Deus ter criado as coisas a partir do seu próprio amor
para que as coisas floresçam. Porque se a gente vai se a gente vai nas coisas e impede que elas floresçam, e na verdade a gente oprime as coisas e deturpa o valor das coisas, a gente entendeu de forma totalmente equivocada o que é a criação de Deus. E isso muitas vezes acontece porque a gente entendeu o mundo como um mecanismo. Assim, é só um mecanismo com peças, e eu uso as peças de acordo com o que eu quero. Se eu perco uma peça, eu reponho a peça. Então, se morre um, eu boto o outro. As pessoas e as outras criaturas, né, acabaram se tornando peças nesse mecanismo. E ele fala que isso é uma consequência daquele deísmo. Não sei se vocês sabem disso, né? Assim, o deísmo, não o teísmo com T, o deísmo com D é aquela visão lá do século XVII, XVIII e XIX, principalmente, que coloca Deus como aquele que dá a corda no relógio lá atrás e deixa o mundo correr sozinho, né? Como um grande relógio, um grande mecanismo. Essa visão de um Deus ausente da sua criação, muitas vezes ela foi corretamente rejeitada por muitos cristãos, porque, né, Deus não é esse Deus que está distante. Mas mesmo sendo rejeitada por muitos cristãos, ela continuou sendo aplicada pelos mesmos cristãos naquilo que é conveniente, né? Assim, de entender um Deus que está distante, de entender o mundo como um mecanismo, de entender as criaturas como peças que podem ser usadas e descartadas, abertas para manipulação e controle, né? Então, é uma deturpação muito grande da ideia de criação. Então, assim, a gente fala muito nossa, nós falhamos com a Terra, ou nós falhamos né, em sermos o que nós somos por causa da queda. E aí a gente fala muito sobre a doutrina da queda, sobre a nossa necessidade de redenção. Mas muitas vezes a gente não para pensar exatamente na doutrina da criação e o que significa crer na criação de Deus e crer em Deus como um criador. E aí ele vai concluir esse argumento com a ideia de Cristo, ou da criação por intermédio de Cristo. A gente termina aqui com esse ponto. Né? Ele vai falar que o Novo Testamento ele é muito chave para mostrar isso, de que a criação existe por intermédio de Cristo, né? Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Ele vai mostrar que, o mesmo texto lá de João, que no princípio era o verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E ele vai usar o texto de Colossenses também, que o texto de Colossenses é muito rico, né? Tem a música do Sola, que também é maravilhosa, que vai falar sobre Jesus, né? Que Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. E continua, né, que foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Esse texto, ele parece que fecha tudo, né, assim, Paulo amarra, em poucos versículos, ele amarra tudo ali de uma forma muito incrível. Porque Cristo é o centro da criação, a criação existe por intermédio de Cristo. Então, se Deus criou todas as coisas pelo amor, esse amor é Cristo, né, assim, Jesus é esse coração, ele usa esse termo aqui, Jesus é o coração da criação. Só que ele conclui essa ideia mostrando que Jesus, que é o coração da criação, por meio de quem todas as coisas foram criadas, é o intermediário de toda a criação, Jesus se encarnou, né? Ele assumiu a matéria da criação e corporificou, né? Assim. E aí, em Jesus, a gente tem a natureza divina e a natureza humana encontrando se somando de alguma forma, mas não criando uma terceira coisa, né? Assim, natureza divina, natureza humana de uma forma que a gente entende assim, mas que não é como as outras coisas que existem, é uma coisa nova que a gente percebe, tipo, opa, Jesus
é um foco numa coisa que mostra que Deus valoriza a criação ela é importante para Deus, de tal forma que ele mesmo se usa a matéria da sua criação e se corporifica, né, encarna. E aí a gente vê, por meio de Jesus, por meio da vida de Jesus, por meio da forma como Jesus andou nesse mundo, qual que era o propósito, né, do ser humano diante da criação, né, de alguém que comunica a vida e de alguém que restaura aquilo que está fora de lugar, de alguém que devolve a ordem para aquilo que estava sem ordem, para aquele que cura, ele vai falar aqui na página 213, ele fala que boa parte do ministério de Jesus se concentra em alimentar, em curar, em fazer amizade, em reconciliar, em perdoar, em exorcizar, em tocar de maneira gentil, em ressuscitar pessoas. Então, assim, o propósito do ser humano, né, revelado em Jesus, e em Jesus como Deus, por meio de quem todas as coisas foram criadas, é restaurar tudo isso, né? É fazer com que essas atividades, né, de reconciliação, de alimento, de cura, de perdão, de amar, né, encontre ali um clímax. Opa, é isso aqui. Né? A criação existe para isso. E o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar para fazer isso. E, enfim, né, ele vai desenvolver isso aqui. Acho que a gente pode ir caminhando para terminar. Mostrando que a lógica da criação ela vai nos ajudar a se situar nesse mundo, né? Entendendo que a lógica da criação não é só essa afirmação que a gente faz no domingo, quando a gente recita o credo, quando a gente, né, ensina para as nossas crianças, Deus criou todas as coisas em 7 dias, em 6 dias, depois ele descansou, e nós somos criaturas de Deus, Deus nos ama, né? Tá, mas e daí? Né, eu acho que a grande pergunta que a maturidade da caminhada cristã nos permite fazer é quando a gente pega essas afirmações de fé e a gente se pergunta e daí? O que a gente faz com isso? Porque, beleza, é uma afirmação de fé, é uma doutrina central para a nossa fé. Mas e daí? Né? O que a gente faz? E aí ele vai mostrar que é esse reconhecimento de que a vida é sagrada, de que a terra é sagrada, de que isso importa para Deus, de que a lógica da criação ela envolve o nosso trabalho, e envolve a execução do nosso trabalho como um propósito que Deus tem para nós, né? De participar da vida que Ele tem para nós, de participar do mundo, de participar da criação, olhando para Cristo, que é o centro, que é o coração da criação, e fazendo o que Cristo faz, né? Que é trabalhar para a restauração de relacionamentos, restauração do nosso relacionamento com a terra, do nosso relacionamento uns com os outros, de atuar nesse sentido, né? E aí, quando a gente olha para o meio ambiente, quando a gente olha para a criação, né, como natureza, de certa forma, a gente vai entender que tem isso também tem a ver, né? O nosso relacionamento com a natureza, com as coisas que nos cercam, tentando recuperar, tentando remendar, tentando consertar o que precisa ser consertado para que haja florescimento. Então, ele encerra o capítulo, né, com essa ideia de nós sermos preparados ou de entendermos que o nosso papel é participar da cura de um mundo que foi ferido por nós mesmos, né? Mas quando nós recebemos a redenção por meio de Cristo e nós somos novas criaturas, a gente começa a deixar de ser aquele que fere para ser aquele que cura, e a gente começa a trabalhar para isso, né? O nosso propósito é entender que nós trabalhamos para a cura desse mundo. E aí ele vai gastar os próximos 2 últimos capítulos do livro ajudando a gente a pensar nisso. Né? Como que a gente vai trabalhar para isso, então? Né? Mais um e daí? E daí? E agora? Tá, eu tenho que trabalhar pela cura desse mundo. Como que eu vou trabalhar pela cura desse mundo? Essas aí são as cenas dos nossos próximos capítulos, literalmente.
Não sei se Christian quer falar mais alguma coisa, se o Eric está aí com... Como é que é o nome do fiote? Joaquim. Joaquim. Ei, Joaquim, você é levado, hein, cara? Tô vendo. Joaquim. E aí, Joaquim? Você tá bom, cara? Você tá deixando seu pai ouvir direitinho? Tô vendo que você tá deixando, né? Muito bem. Falou. Gente, vocês querem comentar mais alguma coisa para a gente poder encerrar? Tiago, eu queria só ler uma citação dele aqui, da página Uhum. 213, que diz assim, né? No finalzinho da página 213. Um milagre não chama as pessoas a ingressarem em um mundo diferente daquele em que se encontram atualmente. Em vez disso, o milagre as convida a viver esta vida de maneira nova, porque cada milagre revela o que a vida poderia ser se não estivesse mais frustrada, degradada ou ferida, né? Eu achei Muito bom. interessante porque ele traz essa reflexão sobre o que foi o ministério de Jesus, né? Porque, Uhum. embora falasse de um reino, que muitas vezes a gente vai idealizar esse reino como totalmente, né, fora daqui, longe da materialidade, aqui ele mostra, né, que os milagres tinham a ver com a matéria, né? Tinham a ver com o Uhum. corpo, tinham a ver com essa vida agora. Então era algo que corria agora. E ele até nesse capítulo ele cita, né, alguns milagres de Jesus e vai descrevendo justamente isso, a mudança positiva que tem na vida das pessoas que se encontram com Cristo, né? E eu acho que Uhum. assim, uma forma também, uma maneira de fazer com que a gente, né, viva essa vida a partir de Cristo e que a gente consiga operar dessa maneira no mundo, né? Uhum. Entendendo que, como você também colocou aqui, né, que nós temos essa missão de realizar essa redenção, né, de realizar e trazer essa cura para o mundo, né, essa cura em relação ao pecado que destrói essas relações do mundo, e nós em Cristo a gente tem essa capacidade, né? E aí no final até ele cita a questão de Paulo, né, falando aos Gálatas, capítulo 5 do fruto do Espírito, né? Uhum. E ele traz, né, esse fruto do Espírito dessa forma, né, guiando a nossa vida, a nossa postura agora como esses reconciliadores e redentores também a partir de Cristo, né? Muito bom. Muito bom. E é um esforço, eu acho que a gente acaba perdendo muito, né? A forma como as nossas teologias são construídas, talvez, elas focam sempre muito no indivíduo e na relação entre uma pessoa e outra pessoa, né? Mas é uma tentativa, um esforço que às vezes a gente precisa ter de olhar para essas coisas não só de indivíduo para indivíduo, mas de nós com toda a criação, com todo mundo, né? Assim, de entender que o fruto do Espírito ele não é só para o meu exercício em relação ao meu próximo, aquela pessoa, mas é em relação à forma como eu me porto diante do mundo mesmo, como eu me porto diante da natureza, como eu me porto diante de tudo aquilo que faz parte desse ministério da reconciliação. Né? Quando Paulo fala que ele estava reconciliando o mundo, né? Ele não estava só reconciliando pessoas. Então, o ministério de reconciliação, eu acho que talvez essa seja uma das nossas grandes dificuldades, ou das nossas grandes lacunas, é de entender uma reconciliação com o mundo, e não só com as pessoas, né? Porque as pessoas moram em algum lugar, elas moram no planeta, né? Elas não estão soltas por aí. E não adianta a gente ter uma pessoa regenerada ou salva, mas onde ela está totalmente degradada e a gente não se preocupar com isso. A gente trabalha para regeneração, para recuperação, para cura de todo o planeta. É isso que Deus espera de nós, né? Muito bom. E Christian, Cara, eu só tenho que agradecer pela oportunidade de participar aqui com vocês. legal, muito bom, cara. A gente se encontra mais vezes, espero que você participe das próximas também. E Vamos logo eu vou forçar para divulgar lá isso, no sim. grupo quando a gente vai ter o próximo, a gente vai encerrar esse livro, e aí depois a gente vai ter outra série de estudo, ou algum outro material. Não sei se a gente vai encarar outro livro, se a gente vai pegar algumas coisas temáticas mais abertas, mas a gente continua a conversa lá no grupo também, e a gente está sempre por aí. Prazerão, cara, te conhecer, e que bom que você participou com a gente hoje.
A gente se vê nas próximas. Eric, valeu demais. Marcele conseguiu entrar aí, não sei se ela conseguiu acompanhar, mas eu acho que a Marcele deve estar ocupada com alguma outra coisa. Mas que bom que a Marcele entrou também. Ela falou que pegou o final. Elisa está aí, que bom. Tudo certo? Então, valeu. Obrigado por todo mundo ter participado aí com a gente. A gente encerra aqui. Cadê? Boa, valeu. Acho que tem uma sopa te esperando ainda, né, Thiago? Tem. Amor, tem sopa aí, né? Às vezes não comeram tudo. Tá bom, tô chegando. E vamos fazer a oração para a gente encerrar? Pai querido, obrigado, Pai, pela oportunidade de conversarmos, de aprendermos mais sobre Ti, sobre aquilo que a Tua palavra nos ensina e sobre como podemos refletir sobre tantos assuntos importantes para a nossa vida, importantes para o nosso tempo hoje, importantes para a Tua igreja. E nós te pedimos que o Senhor nos ajude, nos capacitando, nos dando uma mente aberta, nos dando um coração disposto para servir e para agir nesse mundo como o Senhor espera de nós. Que o Senhor aceite a disposição do nosso coração para que o nosso trabalho seja abençoado por Ti em todo o tempo. E que o Senhor faça a Tua obra por meio de nós, por meio de cada pessoa que tem se interessado por esse tema, pelo nosso grupo ali da ABC2 e por todo o trabalho que nós temos feito. Em nome de Jesus, que nós oramos, agradecemos e te pedimos a Tua bênção sobre a nossa noite e o restante da semana. Amém, Senhor. Amém, gente. Deixa eu desligar a gravação aqui.